Olá, queridos irmãos e irmãs, grande alegria poder nesta segunda-feira, hoje dia 6 de setembro, partilhar com vocês um pouco da minha reflexão para o texto que a igreja nos propõe no dia de hoje. O texto é retirado de São Lucas, no capítulo 6, versículo de 6 a 11. E é mais um momento onde Jesus ele é questionado sobre o sábado, sobre aquilo que se deve ou não fazer no sábado. Aqui nesse episódio, Jesus ele se encontra com um homem que estava com a mão seca ou com a mão ressequida. Os fariseus e os mestres da lei estão ali vendo se Jesus, o que ele iria fazer, se ele iria curar aquela pessoa ali. Jesus então traz o homem para o meio, ali onde eles se encontravam, e faz a seguinte pergunta para os que estavam presentes. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Sábado passado nós víamos também Jesus que se encontrava nesse mesmo cenário, onde ele estava ali sendo questionado sobre o sábado, sobre aquilo que se deveria fazer no sábado. E eu, no sábado passado, falava sobre essa realidade da lei que deve ser revista quando ela não gera vida para as outras pessoas e para você também. E aqui a gente vê claramente isso, esse questionamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele pergunta o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar com que ela se perca? E é claro, aqui os fariseus ficam sem pergunta, sem resposta, porque sabem muito bem que salvar uma vida está muito mais importante do que qualquer outra coisa, ou de deixar uma pessoa morrer. E aqui Jesus então, ele realiza o milagre onde ele pede para que o homem da mão seca ou ressequida estenda a sua mão e a mão dele fica curada. Aqui também nós devemos tirar um proveito espiritual desta enfermidade deste homem, que é o fato de que a mão dele se encontra seca ou ressequida. A mão aqui, meus irmãos, ela é símbolo do serviço. Para você fazer alguma coisa na sua casa, você precisa ter mãos. Se você for ver, a maioria das coisas que você faz, você precisa das suas mãos para você realizar, para você cozinhar, para você lavar, para você passar, para você estudar, nem tanto para você rezar, mas você precisa também ter postura, para você esfolhear a palavra de Deus, para você, enfim, fazer uma série de coisas, para você ir capinar o roçado, para você fazer uma plantação, uma colheita. A mão, ela é símbolo do serviço. A nossa mão, ela nos ajuda a fazer muitas coisas. Então, ter uma mão ressequida significa que o homem, ele era desprovido do serviço. Aquele homem possivelmente não trabalhava ou trabalhava com dificuldade. Muitas pessoas eu percebo que têm alguma deficiência na mão, tem dificuldade para locomover as coisas, para fazer as coisas. Outros não, outros na verdade até mesmo se acostumam com aquele seu membro, com aquela forma como é a sua mão, e consegue até mesmo se locomover ou desenvolver algum serviço. Mas a mão aqui exatamente demonstrava aquele homem que estava ali, infelizmente, privado de exercer algum serviço. Quando nosso Senhor Jesus Cristo cura a mão daquele homem, ele dá a ele a dignidade e também a possibilidade de voltar ao serviço. E aqui o proveito espiritual que nós podemos tirar para a nossa vida é: você, será que não está com as suas mãos secas? Será que não está com as suas mãos ressequidas? Será que para as coisas de Deus as minhas mãos secam e para as coisas do mundo elas ficam boas? Será que eu dou com generosidade quando a minha igreja me pede alguma coisa? Ou será que eu me fecho e digo que não tenho, que eu não posso? Eu fico olhando, alguns movimentos dentro da sociedade,
Às vezes as pessoas elas encontram tempo para ir naquilo que lhes agrada, naquilo que gosta, né? Fazem um esforço danado, né? Para tantas outras coisas que às vezes aparecem por aí, mas para as coisas de Deus a gente coloca uma dificuldade que eu vou te dizer. Não se tem tempo, não dá, eu não posso, não estou com saúde, etc, 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 etc. Eu sempre brinco com alguns dos meus paroquianos nas comunidades, né? Às vezes eu peço para que eles participem dos encontros, das reuniões, das formações. Aqui tem um pouco essa dificuldade, sabe? Às vezes algumas pessoas que são das comunidades, elas não vão, né? E eu sempre faço a seguinte analogia com eles. Eu pergunto, mas quando é uma coisa que às vezes nos interessa, né? Por exemplo, quando é para me receber o meu dinheiro, eu dou o meu jeito para eu ir na cidade, eu vejo moto, eu vejo carro, eu vejo dinheiro. Quando é uma consulta que eu quero fazer, eu também dou o meu jeito, né? Quando é uma festa que é do meu interesse, eu também dou o meu jeito para ir. Mas quando é para as coisas de Deus, eu coloco tanta dificuldade. Por quê? Por que eu coloco tanta dificuldade para as coisas de Deus? Porque para as coisas de Deus as minhas mãos estão ressequidas. A cura que Jesus realiza do homem da mão seca aqui não é simplesmente uma cura física e fica nisso. Não. A cura que Jesus realiza neste homem é uma cura que lhe dá a oportunidade de servir a Deus, de servir a igreja. Talvez você esteja precisando dessa cura. Talvez você esteja precisando ser curado da tua mão ressequida, que se abre para tantas coisas, mas se fecha para as coisas que são de Deus. Se fecha para as coisas que são de Deus. Por isso, preste atenção na sua vida. Dê uma olhadinha. Será que você não está com as mãos secas? Com as mãos ressequidas? E se estiver, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer, eu tenho dificuldade de servir a minha igreja, eu tenho dificuldade de servir a minha comunidade, e peça a Deus a graça da abertura dos dons. Sim. A gente não pode, isso aqui não é para te causar vergonha. Isso aqui não é para te dizer, não, isso que o padre está falando, olha, eu sou assim. E ficar nisso, não. Isso é para você refletir e dizer assim, não, eu tenho essa dificuldade, às vezes, né, para outras coisas eu me abro, mas para as coisas da igreja eu me fecho, etc, né? E pedir a Deus a graça da abertura de coração, da abertura da disponibilidade. Peça a Deus que te afaste da preguiça de querer servir a Ele. É assim, dessa forma que a gente vai melhorando as coisas. Não é simplesmente dizer, não, é isso que o padre está falando, tem razão, eu sou assim, pronto, ficar. Não. Eu quero que você se converta, eu quero que você melhore, eu quero que você se cure da sua mão ressequida, da sua mão seca. Mas isso só vai acontecer se primeiramente você tomar consciência de que você sofre desta enfermidade e depois pedir ao médico dos médicos, que é o Senhor, a graça de procurar servir e forçar, né? E procurar servir. E procurar estar disponível, e procurar ir ao encontro. Pare de dar justificativa para as coisas que são de Deus. No fundo, você não está dando desculpa para o padre ou para aquele irmão, para aquela irmã da comunidade. Não, você está dando desculpa para Deus. E Deus sabe, Deus conhece. É necessário que você perceba se você não está sofrendo desta enfermidade. Meus queridos irmãos e irmãs, é esta mensagem que queria deixar para você nesta segunda-feira. Espero que você tenha um ótimo dia. Shalom!